Boa noite, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Edi. Boa noite a todos. Gilmara, muito boa noite. Vocês que estão chegando aí, fala para mim como é que tá o calor. De qual cidade vocês estão aí falando? Boa noite. Também vou pedir para vocês colocarem aí quem já é aluna da Ju. Coloca eu. Doces Martins, boa noite. Quem está entrando aí, coloca pra gente se você já é aluna da Ju, coloque eu. Coloque também quem está chegando aí, qual é a cidade que você é. Gilmara, sua linda, é aqui de Santa Luzia, aqui pertinho. Como é que tá o calor aí? Doces Martins, aqui de Birité, é perto daqui também. O calor tá, né? Tava um tempo aí frio, mas o calor também veio com tudo, né? E muitas queimadas. Sejam todos aí muito bem-vindas e bem-vindos também. Boa noite, Silvana, tudo bem? Vanusa, tudo bem aí com você? Jordana, que bom que você tá aqui com a gente. Gente, nessa nossa live, a gente vai falar um pouco, porque tem muita coisa pra gente contar, mas dessa trajetória que eu tenho de sair do zero a 10 mil por mês. E aí eu conto com vocês aqui comigo. Gesiane, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olha, o tanto de eu aí, que coisa boa, né? Quem é aluno da Ju já coloca eu. Então nós vamos começar aqui. Ah, tava com saudade? Eu também. Aparece mais, viu? Glória a Deus. Então vamos ficar todos ricos, né? Porque uma pessoa incentiva a outra. Então se eu fiquei rica, todo mundo vai ficar rico junto comigo. Vambora? Quem quer ficar rica aí, né? Coloca eu de novo, né? Coloca eu, porque, gente, as palavras têm poder. E se você coloca, né, metas na sua vida, mas você precisa aí também de inspiração, de métodos, né? Então eu vou contar para vocês também um pouco como que foi essa trajetória, né? Porque é possível, né? Você começar do zero, claro, né? Você precisa de dedicar, você precisa de ter, né, objetivo e também ação. Porque eu sempre falo com as pessoas, você querer já é uma boa parte, mas você querer ficar parado, a gente não chega em lugar nenhum. Eu quero ir em Paris e continuo aqui, não faço nada. Vai passar 1 ano, 10 anos e eu tô do mesmo jeito. Então a gente precisa de querer, de agir e de se inspirar e ver que é possível. Porque muitas vezes a gente acha que as coisas são impossíveis, né? Acha que dá mais de 10? Uai, então vamos para essa meta aí, olha. De 10 vamos ir, né? Claro, vamos sempre aumentando, porque Deus é dono do ouro e da prata, né? E Ele não quer que seus filhos passem necessidade. Mas os seus filhos também têm que fazer a sua parte, não é? Então vamos lá, gente. Vou começar um pouquinho aqui para vocês. Olha, eu sou aqui de BH mesmo, né? Nasci aqui. Morei 2 anos na Bahia, mas voltei, continuei aqui, num bairro muito simples, minha família muito simples, mas a gente sempre procurou estudar, né? Obrigada, Vanusa. Então isso é uma das coisas, assim, minha infância não tinha assim, muitos brinquedos, não podia ficar comprando roupas, escolhendo roupas, que hoje é bem diferente, né? Nada disso acontecia não, tá? Mas a gente continuou, né? E aí você vai tendo objetivos, você começa a estudar e começa ter mais clareza de algumas coisas e ir em busca, né? Ei, Arthur, que maravilha você por aqui. Arthur, ele é um rapaz, né? Já tá
Arthur tem aí uns 13 anos, mas é muito dedicado e ajuda a mãe, é uma gracinha. Então eu sou fã também dele. Então, como eu estava dizendo para vocês, essa coisa de comprar sapato novo, de ir para shopping, nada disso acontecia. Era sempre que passava de alguém e passear em shopping, como? Eu nem sei se tinha muitos shoppings nessa época, né? E se tinha, eu nem sabia muito, porque não estava muito assim, né? No meu cotidiano, ou né, minha mãe poderia levar, então não tinha muito essa parte, não. Grace, boa noite, minha madrinha. Então, a minha infância foi uma infância assim, muito simples, mas eu brincava na rua, né? Brincava dessas brincadeiras assim comum de correr. E muitas pessoas falam, você tem uma lembrança, né, afetiva de bolos, de pessoas que faziam? Não, gente, não tinha. Porque as minhas avós não faziam bolo. E tinha uma vizinha, né, que ela fazia, mas os bolos dela, sabe aqueles bolos que tinha gosto de bicarbonato? Então, eu não tinha essa lembrança, não fiquei com essa lembrança boa, não. Então, não tem essa inspiração, não, tá? Cada um tem uma inspiração, às vezes ia para casa da avó, tinha aquele bolo, tinha algo, né, que era bem bacana. Eu não tenho aí essa recordação, não, porque não tinha mesmo. Mas eu tenho uma recordação muito bacana da minha avó, porque a gente ia para a roça, na roça não tinha energia elétrica. Tem alguém que falou que tá sem som. Do resto do pessoal tá legal? Porque se for só o seu, Grace, você sai e volta, que normalmente volta o som, tá? Então pode ser que seja só o seu, tá bom? Então, eu ia pra roça lá na Bahia e a minha avó ia com a gente pescar, a gente subia nas árvores, né? Ela pegava fruta pra gente, então eu tenho essa outra recordação que também é ótima. Mas não tive a recordação de bolos não, tá? E aí, o que eu quero falar com vocês? Como que eu comecei? Quando eu fui começar, eu não tinha assim na mente claro, olha, eu vou começar a fazer doce, eu vou começar a trabalhar na confeitaria. A gente depois vem buscando algumas coisas para a gente poder ver que tinha começado, mas ainda não estava no seu consciente, você ainda não tinha aquele amor, não tinha dedicação, não tinha as técnicas, os equipamentos. E aí a gente vê que a gente começou já há um tempo, né? Então, eu trabalhava numa fábrica de bolsas e, claro, eu precisava de começar a complementar a minha renda, né? Também. E eu comecei a revender doces. Então, eu revendia, eu nem fazia. E era um doce, uns bombons muito gostosos, né? E depois eu saí porque eu queria fazer uma faculdade e entre esse tempo de vender doce, de trabalhar nessa fábrica e antes de ir fazer o cursinho preparatório, o que aconteceu? Minha vizinha falou assim, a gente fez uma massa pronta aqui, precisa de rechear e fazer um acabamento. Eu falei, eu faço pra você. Ok, não me lembro, peguei aquele glacê de ovo, sabe? Não sei de onde eu sabia, mas eu peguei, fiz e o bolo fez sucesso. Mas eu não sabia bater, eu não tinha técnicas, né? Fiz. Depois passou um tempo e falou assim, olha, você vai fazer o bolo de casamento de Denise. Eu falei, tá bom, deixa as coisas prontas que eu faço. Só que eu lembro que eu fui fazer esse bolo e o glacê não estava dando muito certo, então eu fui colocando limão. E o negócio continuou sem dar muito certo. E eu tive vergonha de ficar pedindo mais ovos, veja bem, e não dá certo. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, que eu acho que vai dar para vocês verem. Por quê? Eu acho que eu peguei um saquinho, né? Porque eu não sabia nem de bico de confeitar. E fiz uns desenhos. Só que na hora que eu fui fazer esse acabamento, o glacê não deu. Como é que eu ia pedir mais? Também eu falei, se eu peço mais, aí não dá muito certo, né? Mas mesmo assim eu fiz. E eu fiz um bolo de 3 andares. Porque, né, tava começando, falou que eu fazia, então tinha que fazer um bolo de 3 andares.
Olha aqui, eu vou colocar aqui, eu acho que vai dar para vocês verem um pouquinho, ó. Olha. Só que aqui ainda tem um detalhe que não dá para ver que essa foto é mais antiga. Esse bolo, ele... Agora a gente fala, né? Mas na época ele virou um semi-naked. Porque aparecia bolo, porque não dava para cobrir. Então, olha só, há muito tempo atrás ninguém falava em semi-naked, eu já estava fazendo. Olha só, né? Já estava lá na frente. Isso aqui tem muito tempo. E eu realmente, eu não tinha em mente que esse aqui depois Denise falou, né? Denise continua minha amiga. Você lembra que você fez o meu bolo de casamento, que foi o primeiro bolo que você fez? Ali você já estava se tornando uma confeiteira, mas você não sabia. Realmente eu não tinha isso em mente, porque eu passei depois muito tempo sem nem pegar em bolo. Mas olha aqui, ó. Tá aqui. Até que eu cobri, ó, com papel alumínio. Ainda bem que eu não sobrepus, porque senão ia cair, né? Coloquei tudo separadinho. E depois eu falei com ela, e como que foi? Ela falou, olha... Eu lembro que estava bem azedo, né? Porque eu coloquei muito limão, porque eu queria que firmasse. Eu falei, meu Deus, eu estraguei seu bolo de casamento. E graças a Deus o marido dela falou, não, era a pitadinha que faltava para o nosso casamento dar certo. Porque o bolo ficou ótimo. Eu falei, ai, que coisa boa. E ela falou, e eu achei que eu estava muito chique, porque ninguém nessa época tinha bolo de 3 andares. E eu tive. Eu falei, ah, que bom, né? Pelo menos falou isso para me salvar. Mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho de outro bolo que eu já fiz com mais técnica. Então aqui a gente já vê que é um semi-naked. Porque semi-naked, gente, a gente tem essa parte aqui, né, que fica um pouco aparente, mas é um bolo alinhado. Esse aqui eu já tinha técnicas. Mas o que eu quero te dizer? Que mesmo que você tenha começado para fazer em casa, ou para alguém, ou para se arriscar, mas depois você pode realmente se dedicar e fazer melhor. Todos nós temos capacidade de crescer, de adquirir novas técnicas, né? Então tá bem diferente. O que eu comecei, esse aqui é um dos que eu já fiz, mas já fiz vários outros. Depois eu vou até colocar nos stories para vocês verem um pouco mais, tá? Sobre esse bolo. Gente, se vocês tiverem aí alguma pergunta, pode ir nesse lugar de exclamação, podem ir colocando, que eu vou respondendo aos poucos também aqui, tá? Podem colocar aí onde tem essa caixinha aí, que nós vamos aí interagindo, porque eu quero mostrar para vocês que eu não tinha conhecimento, eu não tinha técnica, a gente começa do zero, mas com o objetivo a gente faz 10 mil na confeitaria. E claro que pode, como a Vanusa colocou, muito mais, mas é possível, né? São coisas reais. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, lembra que eu falei que teve um tempo que eu fiz, né? Comecei a revender bolos, mas eu comecei a revender doces, aí fiz esse bolo, né? E depois, nessa fábrica onde eu trabalhava, teve uma pessoa que falou assim, Ju, você quer estudar? Eu falei, eu quero. Então, você vai procurar certa pessoa, porque ele vai te dar um desconto para você fazer um curso preparatório. Eu saí desse serviço, a gente iria receber o seguro-desemprego, né? E fui lá, procurei essa pessoa lá que ela indicou, e falei com ele, olha, tal pessoa pediu para vir aqui, que você poderia me dar um desconto para eu poder estudar. Aí na época ele falou assim, olha, eu vou te dar 50% de desconto. E o curso ia sair a 450, com 50% de desconto. Eu iria receber de seguro-desemprego R$210. Aí na hora que ele falou 450, que era metade, eu falei assim, olha, eu vou te agradecer, mas eu vou receber R$210. Eu ainda tenho que pagar passagem para vir e tenho que alimentar. Então, eu te agradeço, mas não vai dar. Aí ele falou, você quer estudar? Eu falei, quero. Ele, então você paga só o material. O material era R$30 por mês. Eu falei, aí eu já consigo. Aí eu comecei a estudar. Só, gente, que o seguro-desemprego eram 4 meses. E eu tinha que continuar estudando.
esse cursinho era tipo um pré-vestibular, isso mesmo, pra gente poder aprender, porque eu tava, né, vinha, lógico, de uma escola pública, era uma escola boa, mas você precisa, sempre que possível, né, estudar, adquirir mais conhecimento para você fazer esse cursinho. E aí, iria acabar. Eu precisava de ter um outro recurso para me poder continuar estudando. E durante esse período, porque eu também não sabia ir muito para o centro, então eu tinha que ir assim, num lugar, não sair desse lugar e pegar o ônibus de volta. Tinha que fazer, né, essa trajetória. Não me mandava dar a volta, que eu tinha medo também. Então, eu só ia para um lugar, descia pertinho esse shopping nem existe mais, descia e voltava. Enfim, e aí, quando eu ia almoçar, eu fazia as contas. Graças a Deus eu não comia muito, porque eu tinha que comer lá dentro, porque em cima não tinha cantina, embaixo tinha um espaço, né, dentro desse shopping, pra gente comer. Então eu fazia as contas, né, do que eu poderia comer, para poder dar para me pagar a passagem, comer e pagar o cursinho com esse valor, para dar para o mês. E claro que isso tudo iria acabar. E aí, o que eu passei a fazer? Essa pessoa que me fornecia doce, eu até tentei fazer, gente, mas eu vou te falar. Quando fala você tem vergonha, teve, os primeiros doces que eu levei no cursinho, eu levei e voltei com a vasilha fechada. Aí eu fui os 2 dias, fui e voltei com a vasilha fechada. Então a minha colega estava do lado e falou assim, olha, você tem que mostrar, como é que as pessoas vão ver que você vende doce? E aí, teve um professor, que os professores sempre faziam isso lá. Ah, quantos doces tem aí? Comprava e distribuía. Então, um professor comprou. Só que aí, eu vi que, para mim poder fazer e levar, estava mais complicado, porque eu passava o dia todo estudando. Renegociei com aquela pessoa que me fornecia e ela passou a levar para mim. E aí, já tinha acabado o seguro-desemprego. E eu comecei a pagar o cursinho, a passagem, tudo através dos doces. E, gente, a gente tem que aprender, né? Como o professor já disse. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Então, fiz oração, fui mandando a vergonha embora e comecei a oferecer os doces. Então, através dos doces, com esses recursos de estar ali vendendo, eu consegui pagar o meu cursinho, consegui concluir e entrar na faculdade, né? Graças a Deus. Depois que eu fui estudar, né? Que eu passei lá na faculdade, aí já não tinha mais esse campo que eu tinha lá, né? Eu passei a trabalhar num outro local, né? Também eu era operadora de telemarketing, porque a gente precisava. E comecei a fazer os doces, depois eu comecei a fornecer para as pessoas que estudavam. Então a gente começou a fazer o outro lado, né? Antes eu pegava com ela, né? Mas depois eu mudei de lugar e outras pessoas começaram a buscar. Então comecei a fazer e fazia curso também. Era curso, era estudar, ficava até tarde e fazia faculdade. E vendia também. Fazia para o pessoal, aí eu vendia. Lógico que ali eu já vendia bem menos, porque o público, né, o local que eu ia era menor. E tudo isso foi acontecendo junto e eu continuei estudando e as pessoas começaram também a me pedir bolos, né? Claro, como todo mundo, já fiz um bocado de coisa que deu errado, né, gente? Quem aí? Fala pra mim, quem já fez bolo que desabou? Coloca aí pra mim, o meu desabou. Quem nunca fez, né? E aí? E aí, claro, né? É aquele momento de experiência. Eu fazia, não achava que estava tão legal. E aí eu fazia outro. E quando eu comecei a fazer os bolos, não se falava muito em chantilly, né? Quando eu comecei, a minha faculdade não era de confeitaria, não. A minha faculdade era de design de ambientes, né? Eu tentei para arquitetura
e tentei em design de ambientes. E design de ambientes eu passei, né? Porque tinha algo assim a ver. Não era. Esse momento ainda não tinha, né? Tava um pouco mais, mas ainda a confeitaria ainda não tinha aquela paixão, assim não, né? Era um segundo plano. Mas quando a gente começa a olhar, ela sempre esteve do meu lado, porque a gente não tem todas essas lembranças. Mas recentemente uma prima falou assim: você lembra que você ia lá para casa e você fazia doce na panela pra gente? Eu falei: eu não lembro. Tudo bem que ela já tem filhos, né? Já passou um bocadinho de tempo aí, mas eu não tinha essa lembrança que eu fazia doce para elas, né? Então, olha como as coisas vêm, mas depois de um momento você fala: agarra, é seu, né? Agora vão, mas vão com tudo, vão estudar. Então, foi isso que veio essa fase, né? Foi acontecendo e aí as pessoas também começaram a me pedir mais bolos. De vez em quando a gente olha aqui um pouquinho para poder conseguir, né? Falar aqui com vocês um pouco mais das coisas, como que foram, como que aconteceu. Então, eu fazia bolo e chantilly nessa época não era muito falado. E o chantilly que a gente tinha era o quê? Era aquelas coisas lá que comprava na padaria. E na hora que você comia, tinha um gosto rançoso de manteiga. Então, não era aquela coisa que todo mundo gostava. E aí, quando eu comecei o mesmo recheio eu colocava por fora, fiz um bolo assim mais molhado. E é aquele bolo assim que as pessoas gostaram muito. E nessa época eu já não estava no outro trabalho, não. A gente começou a fazer bolo e doce. Eu tinha ainda um pessoal, né, que pegava para revender e gradativamente foi diminuindo os bombons, porque o pessoal foi formando e foram aumentando os bolos. Só que a gente não pode ficar acomodado. Eu comecei a estudar o chantilly. Me fala aqui, quem tem dificuldade em chantilly? Quem já fez que o chantilly trincou, que o chantilly rachou, que derreteu, né? Que parece que ficou tudo mole. Coloca aí o que já aconteceu no chantilly de vocês. Ai, muito obrigada. Olha, as mãos elas não nasceram de fadas, a gente foi treinando, adaptando para que elas se tornassem mãos de fada, né? Porque elas não nasceram. Seu ficou mole, derreteu, doce sabor. Não é? Não bate um desespero? Puxa vida, né? E quando tá muito quente, parece que nada dá certo, né? Então, gente, meu bolo também já aconteceu isso. Tudo isso que eu falei, depois que você fez os cursos, você melhorou. Olha, e você também tinha vergonha de falar, e depois que falou a primeira vez comigo, disparou a falar, né? Ah, você é ótima. A Gilmara. Então, gente, todas essas coisas de chantilly derreter, de ficar mole, se eu tentar fazer os negócios parece que vai escorrer, comigo também já aconteceu, né? E como que a gente supera isso? Eu comecei a treinar mais e a gente também estudar sobre o chantilly, né? Porque antes, gente, o chantilly, eles não eram tão bacana, né? E não é um gosto tão bom. Mas as próprias empresas melhoraram. E aí a gente teve outras coisas, como o leite em pó, que a gente coloca e ele também fica bem melhor. Só que tem uma outra coisa. Eu ficava 2 horas e meia para poder fazer um acabamento de bolo. Porque o outro não precisava de fazer, mas a gente não pode ficar acomodado. Se o chantilly entrou, como é que a gente não vem e estuda? A gente precisa de evoluir. Então, comecei a estudar chantilly. Coloca aí para mim. Também, olha, eu vou falar com vocês. Comecei. Coloca aí para mim quanto tempo vocês demoram para alisar um bolo.
Coloca aí pra mim. Quanto tempo, quantas horas? E o que acontecia? Eu fazia os bolos, eu colocava o bolo. Na hora que eu ia ver meu bolo, ele estava meio tombando para um lado, ou meio para o outro. E eu fazia o curso, e eu treinava, eu assava o outro. E eu começava a ver, eu falei, gente, como que o povo faz para o bolo ficar certinho? Porque o bolo já saía ali alinhado. Eu falei, como assim? Rosane, umas 2 horas para alisar um bolo. Quem mais? Quanto tempo vocês demoram para poder alisar um bolo? Ó, o meu rachava. Depois que fiz o curso com você, agora estou fera. Ah, muito bem. Olha, 40 minutos. Pois é, 30 minutos. Gente, quando eu comecei, eram 2 horas e meia. Manda o bolo via Sedex aqui para o Rio de Janeiro. Uau! De quê, né? A gente vê, olha, gente, meus bolos já foram para o Rio de Janeiro, já foi para São Paulo, já foi até para fora do país. Mas com jeitinho para levar, né? Então, eu ficava 2 horas e meia. E aí se acerta um lado, o outro, aí se olhava, dava barriga, afinava, fazia... Meu Deus do céu. Eu sei também que era muito tempo até você ajustar. Se for uma decoração simples, 1 hora. Então, o que eu falo pra vocês é porque eu ficava todo esse tempo lá, 2 horas e meia. 2 horas era o mais básico, né? Era 2 horas e meia ou mais. E aí, a gente vai aos poucos tendo equipamentos e a mão também começa a obedecer. Hoje a média que eu demoro para alisar um bolo é de 10 minutos. Aí depende, né? Tem decorações que são bem rapidinho, tem decoração que você vai pintar, que tem alguns detalhes, né? Mas o alisamento, colocar o chantilly e alisar hoje, tá vendo como que a gente consegue evoluir? A gente precisa de técnicas, a gente precisa de equipamentos e precisa também de querer. Querer e colocar em ação. Porque muita gente fala, eu quero alisar bem, mas não faz um treino. Aí, né, não vai assim, não. Depende da decoração, se for simples, uma cor só, também tem isso, né? Outra coisa, a gente aprende a trabalhar. Teve uma vez, tem já um bom tempo, que eu fui fazer um bolo de arco-íris, a cozinha ficou arco-íris, não sei quantos bicos, não sei quantas vasilhas, tudo sujo. E a gente aprende. Porque quando eu fiz um arco-íris a segunda vez, a pessoa que estava perto de mim falou assim, ai, você fez bolo arco-íris hoje? Nem parece. Então a gente também aprende, tá? Então deixa eu falar mais um pouquinho para vocês. Então, é isso que a gente faz. Quanto mais a gente treina, a gente se torna mais amigo, a gente se torna mais amigo do chantilly. Então, a gente também aprende a ser mais rápido, né? Porque é lógico, para você ganhar dinheiro, você também precisa de ter um cronograma e fazer. Você fazer um bolo, né? Você alisar com 2 horas e meia, vai um cansaço e também o tempo que você vai ficar mexendo ali, o chantilly que estava lisinho, ele passa, né, a pegar a parte porosa, é muito trabalho. Então, a gente precisa de organizar e a gente consegue. Com treino, eu saio de 2 horas e meia e fui para 10 minutos. Então, você também vai conseguir, tá certo? Então, vamos lá. Uma das coisas... Gente, se tiver alguma pergunta aí, podem estar fazendo, tá? Bom, na época da faculdade... Eu fazia, mas eu fazia muito pouco bolo. Essa época da faculdade, a gente teve uma época que eu trabalhava de manhã, fazia faculdade à tarde e fazia cursinho à noite. Eu fiquei muito atordoada, minha cabeça não conseguiu absorver tanta coisa. E o que aconteceu? Finais de semana eu fazia os bombons, eu fazia os doces para revender. Então, eu fazia que o pessoal pegava no início da semana, poucos pegavam durante a semana também, mas o pessoal pegava mais final de semana. E essa época da faculdade, eu não fazia muito pouco, porque essa época ainda não, o chantilly ainda não estava no auge, né? Depois que o chantilly veio com mais... me ajuda aí, fala aí uma palavra. Veio com mais...
com mais garra, tá muito bom não, né? Ele veio assim com tudo, com mais sabor, então entrou mais, que existia, mas a gente não tinha aquela referência tão boa, né? Então ele chegou com tudo. Então aí que eu passei a estudar mais. Quando eu comecei a fazer o chantilly, eu não fazia, eu já tinha formado na faculdade. Só que eu formei na faculdade, como eu falei com vocês, na área eu trabalhei muito pouco. Por quê? Porque a confeitaria estava me puxando. Aí teve uma hora que eu fui com tudo, né? Mas eu fazia, né, esse trabalho e fazia paralelo. Então, foi depois que eu comecei a trabalhar o chantilly, aprender e também não ficar passando tanta raiva, né, gente? Porque a gente ficava, colocava, tirava, que até uma hora você ficava, né? Respira e vamos pra frente. Então, essas dificuldades todo mundo passou. Tem aqui uma das coisas. O que que te fez ir com tudo para a confeitaria? Olha, a confeitaria era a minha segunda renda, mas eu precisava dessa segunda renda, senão eu não conseguiria pagar as coisas, né? O que que me fez ir para lá foi eu trabalhar em outros lugares. Eu não estava tão feliz trabalhando em outros lugares e eu comecei a fazer mais cursos também. E aí a gente começa a ver que o que você está fazendo está agradando as outras pessoas e está te agradando também. Então você faz um bombom gostoso e você levava felicidade. E aí quando eu comecei com os bolos, eu também comecei a levar felicidade para as pessoas. Então aí eu comecei a treinar mais os bolos, eu comecei a fazer mais cursos e a treinar. Então foi um conjunto de você pegar e falar assim, olha, eu quero isso, eu quero fazer, mas eu preciso me dedicar mais, né? Então isso fez com que eu migrasse de vez, né, para a confeitaria. Bom, e aí, nesse tempo, né, que às vezes a gente vai e volta para poder explicar algumas coisas, a Juju, eu tenho uma filha e ela chama Ana Júlia, né? E a Juju, quando nasceu, né, eu fazia, mas eu só auxiliava, porque o meu marido também faz. Ele não faz alisamento, mas ele faz os outros bolos, faz muitas coisas. E a Juju me acompanhava. Eu lembro que a Juju, com 3 anos, eu colocava ela numa cadeirinha, colocava a touquinha nela e ela ficava junto comigo. E aí, um dia, né, ela tá assim... eu peguei o recheio, aí ela pega a colher, passava também. Ela virou pra mim e falou assim, mãe, o que você acha de eu ir fazendo os bolos enquanto você faz outras coisas? Aí eu olhei assim pra ela passando o recheio no bolo. Aí eu peguei e olhei pra ela de novo, aí ela, ei mãe, o que você acha? Eu vou fazendo os bolos e você faz outras coisas. Aí eu falei, olha, a mamãe vai fazendo junto com você, pode ser? Depois a gente muda. Então a Juju, olha, Andréia Oliveira, os bombons e bolos mais gostosos que eu já comi. Pô, Andréia, que maravilha, muito obrigada, viu? Então a Juju, ela sempre ia, né, fazia algumas coisas e ela ficava comigo. Então ela ficava ali, eu deixava, né, ela fazer um pouquinho. Silviene, sou sua prima aqui do Rio, você está de parabéns. Ah, que coisa boa. Agora você tem que vir pra cá para poder comer bolo aqui, né? Então a Juju sempre ficou ali comigo, sempre que eu tinha que fazer bolo, algumas coisas. De vez em quando eu dava uma massinha, alguma coisa para ela brincar, mas ela sempre ficou comigo. Só que quando veio a pandemia especificamente, que foi aquela parte mais fechada, então a gente passou a fazer lives e ela passou também a vir a pôr a mão mais na massa, porque antes a gente deixava fazer um pouquinho, uma coisinha, fazer outra, mas aí ela efetivamente ela começou a fazer.
E isso foi muito interessante, porque ela incentivava muitas pessoas do outro lado, porque as crianças também estavam desesperadas, as crianças também queriam se ocupar. E aí foi muito gratificante que outras pessoas falaram: olha, minha filha fica aqui só esperando para a Juju entrar, porque ela se inspira. E a Juju realmente hoje, ela ajuda-se, né, sempre que possível, porque agora a escola está bem mais exigente, né? Então ela alisa bolo e ela também tem uma parte da criatividade muito boa e tem um olhar crítico também, porque ela já falou comigo. Uma vez eu estava fazendo um bolo, ela: "Ô mãe, esse bolo tá rosa, não tá vermelho." Eu: "Você tem certeza?" Ela: "Claro que tá." Eu fui lá e tirei e fiz: "Agora sim, mãe, agora tá vermelho." Então ela começou a ter esse olhar crítico também. Da Aline Doceria: "Ei, Aline." A Aline também hoje faz os doces maravilhosos, gente. Andréia: "Galeria do Ouvidor, da Estação Brasil. Tinha que comprar para mim e trazer para Pedro. Você lembra?" Gente, Pedro, assim, eu nem lembro se eu conheço o Pedro pessoalmente, mas eu conheço tanto o Pedro porque tinha bolo de pote, tinha um monte de coisa que o Pedro acompanhou e faz parte da nossa história, né, Pedro? Minha madrinha, olha, conheci minha madrinha também nessa parte de levar doces, levar bolo no pote. Quer dizer, não era bolo no pote, gente, olha como que era, vou falar com vocês. Tem uma parte aí que ainda ficou, né? Por quê? Quando eu comecei a dedicar mais só a parte da confeitaria, eu também precisei de sair. Eu falo que eu carreguei tanto peso que eu não sei, hoje eu nem dou conta. Eu levava 2 sacolas pesadas a gente não falava bolo no pote, eram umas tortinhas, era naquela vasilha de alumínio. Então eu comecei a fazer aquilo ali não sei quantos anos atrás, nem se falava em bolo no pote. Aí o pessoal falou: "Você lembra? Você já fazia bolo no pote?" Nem se falava em bolo no pote. Então a gente fazia essas tortinhas e eu levava também para as pessoas revenderem. E aí eu comecei a conhecer o pessoal da galeria, tanto com as tortinhas quanto com o bombom. E aí a minha madrinha, ela começou a pegar e revender. E a gente cria elos, cria amizade. E depois ela foi minha madrinha de casamento e a gente continua amiga até hoje. E é muito engraçado, gente, porque o que a gente fazia nessas vasilhinhas de alumínio é o mesmo do bolo no pote, mas as pessoas têm uma memória afetiva de que é muito melhor o outro. Mas é a mesma coisa, o mesmo recheio. Mas olha como que isso vai criando memórias, né? Então as pessoas têm uma recordação, tem pessoas que já se casaram, tem pessoas que, né, quando voltam, querem muito que seja nessa marmitinha. Eu falei que a gente tem que pegar e fazer uma remessa para poder né, vir essa recordação. Mesmo sendo o mesmo recheio, o mesmo bolo, as pessoas falam que lá naquela vasilha ficava diferente. Só que a gente mudou porque elas vazavam, né? Eu sempre falei isso com as pessoas. O pessoal levava para casa, colocava na bolsa, derramava na bolsa, o pessoal achava ruim, brigava e no outro dia me pedia de novo. Mas era um pouco disso, porque elas vazavam, né? Então, e fora isso, lógico, vem essas partes que são sazonais, de ovo de Páscoa. Claro, fui estudar ovo de Páscoa e também a gente fazia para revender. Então, saía com um monte de coisa, carregava, andava, pegava ônibus, um monte de peso, mas são com esses passos que quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente também vai aprendendo a nos valorizar. Olha, fora os ovos de Páscoa, que vendia e ganhava muito dinheiro. Então, por quê? Porque era algo que agradava as pessoas e também porque ela é uma guerreira, porque ela levava as coisas e vendia e oferecia, né? Então tem tudo isso para que a gente possa mudar. Tem toda essa parte. Hoje tem Uber, nem tinha Uber antes, né? Carregar peso, carreguei muito, muito mesmo. E hoje, se for preciso, a gente carrega novamente, mas a gente vai evoluindo, porque você vai fazendo mais cursos, você vai vendo também
que o bolo, ele tem suas limitações, tanto na hora de você molhar quanto na hora de rechear, né? Então, mas você tem um conjunto, né? E tem a beleza, que antes, né? Aqueles primeiros bolos que eu fazia não tinha. Então, hoje tem uma beleza que conta muito. Não tinha, não podia nem mandar por Uber, né? Tem essas coisas. Como eu já coloquei para vocês, a minha formação, graduação, né? Eu tenho a faculdade de design de ambientes, mas eu tenho muitos cursos na área da confeitaria, muitos na área de flores, que eu me especializei em flores de bico de confeitar, me especializei em chantininho, mas são muitos cursos. Então, gente, são etapas. E cada dia... E, gente, tem pouco tempo que eu comprei outro curso. Eu tenho essa mesclagem de curso presencial, curso online. Fiz e ainda faço. Até hoje eu continuo fazendo muitos cursos. Seus bolos são lindos e deliciosos. Muito obrigada, Imaculada. Doçura ponto na colher. Muito obrigada. E é muito bom. Porque é uma das formas, porque as pessoas que comem também vai te dando esse feedback, e isso é muito bom, né? Uma das coisas também, gente, quem aí já trabalhou de graça? Quem já fez bolo aí de graça? Ou para começar? Como que é isso? Olha, eu acho que quase todo mundo já fez algumas coisas assim. Mas você vai tomando consciência, porque a gente faz coisas que a gente quer. Se esse é seu trabalho, você precisa ser a primeira a valorizar. Mas você pode presentear. Você não tem a obrigação, mas você pode presentear. E também, sempre que tem eventos, eu faço bolos, né? Ou faço trabalho, aulas gratuitas nos eventos. E também para a igreja, né? Porque a gente retribui um pouco. Mas a gente precisa de ter muito essa consciência que é você quer presentear, que você quer dar. Isso não é uma obrigação. Porque trabalhar na confeitaria é um trabalho, é a sua fonte de renda, como qualquer um outro, né? Deixa eu ver aqui essa pergunta aqui. Fiz para a família. Como você se sente hoje vendo através de você outras pessoas sendo incentivadas? Esse é um grande compromisso. É um grande compromisso e a gente começa a ver a dimensão que a gente atinge outras pessoas. Porque a gente vê pessoas que estão precisando de se levantar, de autoestima, de ver em você um espelho. E hoje eu estou aqui para poder colocar para vocês que vocês também conseguem. Minha vida não foi simples, não foi fácil. Mas eu consegui muita coisa. E vocês também vão conseguir. Então, a gente ainda absorve tudo isso. E eu sempre faço essa oração: Senhor, que eu possa levar algo que acrescente na vida das pessoas e que eu também possa, né, receber. Porque isso é muito sério, né? Você pode ajudar uma pessoa a se levantar, a se tornar melhor. E tem pessoas também que pode derrotar, pode acabar com a vida ou com a profissão de alguém. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu me sinto muito honrada e muito feliz de poder inspirar outras pessoas, né? Vamos lá, tem mais alguma pergunta? A gente tá olhando aqui para poder lembrar de mais algumas coisas, tá? Vamos lá. Precificação hoje é uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade, né? Se eu sempre fui apoiada desde o início. Olha, minha mãe, minha irmã sempre me deram assim uma força. Mas tem coisas também que eu não cheguei a falar tanto.
Meu marido sempre me apoiou, mas eu vou dizer uma coisa, gente, não é tudo que eu fiz que deu certo, não. Eu já investi dinheiro que não deu certo, eu já fiz bolo que não deu certo, mas eu não desisti, tá? Então isso vai para muitas pessoas, que às vezes fez um bolo que desabou, fez um bolo que ficou ruim, fez algo, né? Investiu um dinheiro que não deu muito certo. Eu também já passei muito por isso, eu vivo fazendo curso. E aí dá um certo, né? Aquela coisinha, nossa, será que é isso? Aí você respira, no outro dia você fala, vou tentar de novo, vou fazer outra forma. Peraí que subiu aqui, sou sua aluna e como aprendo muitas dicas. Sim, a gente também precisa dessa parte que é de ouvir, e de ouvir essa parte que é técnica, mas que ela vai te inspirar, que ela vai te fazer levantar, vai levantar o seu aprendizado, ver que você é capaz. Porque muitas vezes a gente quer a parte técnica só prática. E às vezes a gente não tem paciência de ouvir 5 minutos. E muitas vezes o que a gente ouve ali muda completamente a vida da gente, muda o que você estava fazendo e ajuda muito, né? Então a gente precisa também de ter paciência, de ouvir, absorver um pouco de cada lado, né? A gente ouvir e aprender com as dicas, com as experiências que a pessoa passou, né? Isso também. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Elia Natalina Festas. Foi o melhor curso que eu já fiz até hoje. Vou fazer mais. Ai, olha que lindo. Aí, quando você fica triste que alguma coisa não deu certo, aí você ouve algumas coisas assim, isso também te inspira, te motiva a fazer mais, né? A tá ali, a descobrir novas coisas, novas técnicas para levar para os clientes, porque a gente precisa, né? De ter novidade, de ter novas técnicas, novos bolos para a gente poder apresentar para o cliente, né? Vanusa, meu jantar hoje ficou para depois, vale a pena te assistir. Ah, que linda, hein? Muitíssimo obrigada. E a gente vê que pessoas, né, sempre tem alguém, Ju, depois que eu fiz o curso, ou depois que eu te ouvi, meus bolos melhoraram, algo que eu fiz ficou melhor, então isso é muito gratificante. Porque a gente precisa, lógico, né, da parte financeira, porque ninguém vai no supermercado, ai que lindo, obrigado, e traz o produto. A gente precisa, mas a gente precisa de saber que isso eleva. Tem pessoas que vêm aqui e que às vezes ela não está precisando só da técnica, ela está precisando muito mais de uma autoestima, ela vê, e na hora que ela faz, ela vê, nossa, eu sou capaz, eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer esse acabamento que há muito tempo eu não conseguia. Então, ela se sentir capaz. Então, é uma felicidade, é você levantar a pessoa, é dar uma nova vida, né? Mais alguma pergunta? Bom, eu estava falando um pouquinho sobre precificação. O que é você precificar, gente? Primeiro, é você saber que nós sempre fizemos troca, desde o início. Pegava ouro, os metais e trazia especiaria, mas o que a pessoa precisava. Então hoje a gente troca também. Você vai levar alegria, vai levar amor para a pessoa e ela vai te pagar. E isso tem que estar justo para os dois lados. Como que você vai fazer isso? Só que a gente precisa de parar de culpar alguma coisa. Ah, eu não sei precificar. Primeiro, gente, você precisa de saber o que você gastou. Porque às vezes a pessoa não sabe nem quanto é um leite condensado, não tem como ela precificar. E ela tem que saber que não é com um bolo que ela vai ficar rica. Precisa de fazer vários bolos. Então, mas você precisa de saber que naquele bolo é para você receber e você não é trocar elas por elas. Você precisa de ter uma margem para você viver. Né? Você precisa de viver do seu produto. Então, isso é uma parte que precisa de ser antes de planilha, né? Então, você precisa de ter ali, olha, eu gastei isso, eu preciso disso e eu tenho essa margem. Então, isso precisa de ser antes de você, né, pegar uma planilha, que hoje a planilha facilita.
Eu tinha muita dificuldade em alisar, agora meu alisamento ficou ótimo. Depois que fiz o curso com vocês, estou muito feliz. E eu lembro que você sempre ficava me mandando fotos, né? Olha como foi esse alisamento hoje. Olha que esse eu melhorei. Olha que esse eu andei bem mais rápido. Então tudo isso faz com que a gente evolua, né? Olha, saber precificar, até hoje a gente aprende, mas a gente precisa saber que o nosso produto é o nosso trabalho e é ele a nossa fonte de renda, né? Então, quando você começa, ela tá vendendo valor X, ou eu vou fazer isso para poder conseguir vender. Então, isso não vai ir para frente, né? Você precisa de ter uma margem. Ninguém vai fazer um produto. Empresa, quem constrói uma mesa? A pessoa gastou R$500 para fazer a mesa. Ela vai vender por 500. A mesma coisa você com o bolo. Então, saber precificar tem que começar desde antes, desde tudo que você vai negociar, né? Se você vai comprar algo, se você vai vender, você precisa de ver que a sua renda vem dali. Uma loja tem que vender uma roupa com valor que vai conseguir pagar para funcionários, que vai conseguir pagar um estabelecimento, aluguel, e você também. Então, não é porque você está a partir da cozinha da sua casa, a partir do seu espaço, então você precisa saber, ter a consciência que você tem que ter renda através do seu produto. Por quê? Não tem como a gente pegar e ficar só naquela troca, porque se você trocar 6 por meia dúzia, você não vai conseguir viver, né? A precificação, na maioria das vezes, tem sido o maior inimigo das confeiteiras, mas é porque elas estão considerando isso inimigo, porque elas estão considerando que precificar vai salvar a vida da pessoa. Precificar, gente, depende do seu conhecimento, depende do tipo de bolo, porque se você pegar um bolo mal acabado e fizer a precificação de valores lá corretos, você vai conseguir vender? Vamos colocar uma pessoa hoje que faz um bolo, tem bolo aqui, faz bolo, precifiquei certo hoje. A partir de amanhã eu tô vendendo bolo? A partir de amanhã eu tô rica? Então eu vejo que as pessoas procuram uma culpa, sendo que a precificação eu preciso de já ter em mente. Aí você vai para a planilha para ficar mais claro de onde saiu, de onde vai voltar. Mas se eu não conseguir ter em mente algo básico, se eu não tiver em mente que meu bolo precisa de estar bem feito, que eu preciso de uma foto para que a minha precificação, né, para que eu consiga vender melhor. Então, muitas vezes a pessoa coloca a precificação como vilão, é como se fosse o culpado. Então, se você está fazendo um bolo mal feito e precificou certo, você vai vender? Também não. Então, eu tenho que ter consciência que esse é o meu trabalho, eu preciso de viver. Porque aí você começa, nossa, um bolo do meu vizinho aqui é R$100, eu vou fazer a 50 para vender, para poder ter cliente. Então, isso não é algo justo. Isso não é algo que vai te fazer melhorar e fazer você viver do seu trabalho. Então, você precisa dessa parte. Você precisa de aprender a precificar e ter consciência que você está fazendo uma troca e que dessa troca não é 6 por meia dúzia. Você precisa de viver, então você precisa de ter lucro. Agora, para mim poder ter um lucro maior, eu preciso de fotos boas, eu preciso de fazer um bom produto, eu preciso de me dedicar. Porque às vezes a pessoa quer que é assim, ó, só fiz a precificação certa, a precificação vai vender o produto. E não é bem assim, né? Olá, muito boa noite, tudo bem? Então vamos lá. Quais conquistas eu já tive com a confeitaria? Eu tive várias, né? Tive tanto essa parte emocional, mas física também, porque isso a gente precisa. Eu comprei minha casa, nosso carro, meu espaço para aula, todo foi através da confeitaria, tá? E
Ah, outra coisa também, recentemente, né, em julho, eu fui para São Paulo, participei do concurso da FIPAM e uma das técnicas que eu fiz curso, que eu treinei, eu também tive o primeiro lugar. Então, isso também é muito bacana, né? Então, o seu trabalho é você fazer, você treinar, porque não é uma técnica tão simples, e através dela você ter o primeiro lugar. Só de você participar você é uma vencedora e ter o primeiro lugar, isso é muito bacana, tá? Então, é assim que a gente vai conquistando também. Quantas alunas eu tenho? Bom, gente, juntando aí todo mundo, porque tem muitas aulas que são presenciais, são aulas show, tem aula em evento, tem aulas que são aqui, mão na massa, já tem mais de 5.000 alunos. Reiki.ombre, somos clientes de você e amamos os seus bolos. Olha pra você ver que lindo. Então, é tudo isso que vai acontecendo, né? Porque você leva amor, leva carinho, porque você leva realização. Nós somos uma sociedade que comemora, né? Isso é algo muito bom. A gente celebra os aniversários, celebra a vida sempre. E um bolo tem essa função de criar memórias, de levar, né, esse amor, esse carinho. E tem muitas pessoas que falam, nossa, hoje eu tive seu bolo, nossa, transformou. Teve uma pessoa que recente falou, olha, meu bolo de 50 anos foi você que fez e foi surpresa. E eu fiquei tão feliz por ter sido o seu bolo. Então isso é muito bom, né? Porque você tem esse afeto, você se liga às pessoas através do bolo. Você mereceu o primeiro lugar, seu trabalho foi reconhecido, bolos perfeitos. A gente conquista, lembra que eu falei que eu fico aqui, ó, um tempão treinando, faço, refaço e continuo? Esse curso dessas flores que eu vou fazer com você já tem 8 apostilas, olha que maravilha! Olha, você poderia dizer a partir de qual momento começou a fazer 10.000 por mês com bolos? Deve ter uma média de 3 a 4 anos, mais ou menos isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente conquista, e conquista muito mais. Gente, isso aqui é um pouco que eu estou trazendo para vocês, mas vocês podem conquistar muito mais, né? Muito mais, com certeza. A gente precisa dedicar, a gente precisa, né, de ter essas inspirações e ver que é real, né? Porque tem muita coisa hoje que não são reais, mas é real, você consegue sim. Gente, tem mais alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa? Depois a Ju vai lembrando de mais acontecimentos, que são muitos, né? Tem coisa que depois alguém também vai lembrando. Muito inspiradora a sua trajetória. Muito obrigada por compartilhar. E hoje você também tem uma tranquilidade para falar, né, gente? Vamos lá. Muitas pessoas, se você falar, nossa, quanto você ganha para confeitaria? As pessoas escondem, as pessoas têm vergonha, têm medo. Então, a confeitaria é a nossa vida, a gente pode inspirar e falar com as pessoas. Vá, faça correto que vai dar certo, né? Se inspire, faça. Boa noite, Fidelis Confeitaria. Você está, se não me engano, em João Molevade. É uma aluna muito boa de serviço e ainda vai fazer muita coisa linda ainda, né? Lindas, lindas. Pessoal, eu agradeço todos, né? Se tiver mais alguma pergunta, pode colocar nessa interrogação aí. E eu vou continuar fazendo lives, né? Para que possa inspirar, para que possa levar conteúdo para vocês. E na quinta-feira, no mesmo horário, às 20h20, nós vamos fazer uma nova live, porque eu quero trazer sempre conteúdo que possa ajudar vocês também a ganhar 10.000 por mês na confeitaria. Pode ganhar mais, né, gente? Vambora! Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes com a gente. E se tiver mais alguma pergunta aí, se lembrarem mais de alguma coisa, podem mandar aí,
que eu vou ter prazer em responder, estar aqui com vocês. Então, na quinta-feira, a gente vai se encontrar às 20h20. 10 mil para começar, tá bom? Coloca aí. Quem acha que 10 mil para começar tá bom, coloca aí. Coloca eu quero. Doces Martins, foi maravilhoso chover hoje. Que bom, e que bom que vocês estão aqui junto comigo. Você é merecedor, obrigado por tudo. Eu vou continuar assistindo. Celeste, muitíssimo obrigada. Quinta-feira nós vamos estar aqui novamente, levando conteúdo para que vocês possam estar fazendo aí 10 mil na confeitaria. E fazer muito mais, né, gente? Já vai colocando, porque as palavras têm poder. Quanto mais a gente fala que quer, a gente vai em busca e a gente vai conseguir, tá? Elis Confeita. Elis, tá lá em Montes Claros, não é, Elis? Que bom ter você aqui. Olha, gente, ainda tô bem, porque ainda consigo identificar, né? Porque é muito Instagram, né? Maravilhosa, muito bom estar com você. Que ótimo vocês aqui. Muitíssimo obrigada. Isso aí, gente, eu quero, eu vou conseguir. É assim, porque as palavras têm poder. Então, a gente já tem que colocar isso na mente, nas palavras, né? Para que a gente alcance, tá? Então, beijos, boa noite e até quinta-feira, tá?